eu adquiri o primeiro passo do ser mais organizado. Aí foi para 5 litros de leite, aí com mais outra coisa do Sebrae, e da Lana, do Rafael, nós ampliamos mais ainda. Fizemos uma estrutura bem maior para trabalhar até 30 mil litros de leite. Mas no momento, hoje, nós estamos com 20 mil litros de leite e esperamos, com a ajuda de Deus, com a ajuda dos parceiros, com a ajuda dos nossos colaboradores, que é muito importante, a ajuda dos nossos colaboradores, aumentar mais tanto o número de produtos, que a gente já faz 7 produtos, como também aumentar mais a nossa captação de leite no nosso município, que graças a Deus está aumentando muito a pecuária leiteira do nosso município. Nós temos hoje mais de 300 produtores de leite diretamente comprando leite para aqui, temos 30 funcionários trabalhando diretamente com a gente nessa empresa. E, enfim, eu só tenho a agradecer o Sebrae, a Ana, o Rafael, a todo o Banco Nordeste também, que deu um apoio importantíssimo também principalmente nesse meu governo deitado, esse meu vazio, ajudou também com caminhões, financiou caminhão para a gente, financiou máquinas de equipamento, Banco Brasil financiou máquinas de equipamento. E é importante a gente ter parceiros para a gente investir, a gente não cresce só, a gente cresce com os colaboradores, com os produtores, com os apoios técnicos, com as instituições financeiras, a gente cresce com mais, um trabalho melhor, com a capacitação dos produtores também nas fazendas é importante, a gente lembrar disso. Enfim, nós estamos aqui abertos para tanto os apoios técnicos, para as unidades financeiras também, para o Sebrae, que é um grande parceiro nosso, desde, eu acho, 10 anos para cá, os parceiros que sempre esteve com a gente, todos os momentos da nossa vida de empresa, e depois desses 10 anos, tem uma evolução maior. E eu acho que é só isso. Eu só tenho a agradecer em primeiro lugar a Deus, a meus produtores de leite, a meus funcionários, meus colaboradores e toda a minha família, em nome da minha esposa. Ali atrás dele é a construção da fábrica nova, gente. Eu assim, pequeno, fazendo, mas a gente está com um projeto do Sebrae lá, na ampliação. A missão da gente é esse projeto. O Sebrae só tem que agradecer ao parceiro que é sempre desde o início. Ajudou muito. Desde a formação das plantas, assessorando na parte de roupa, treinamento. Adelinho de óleo, porque já vem chutando. Desde o início, eu acho que sem ele a gente tinha ficado. Bem-vindo, Carlos. Seja bem-vindo. Você já passou aqui na foto. Seu Robert, seja bem-vindo. É o nosso consultor, o mago dos queijos artesanais. Vocês podem aproveitar e fazer pergunta para ele no final também. Então aí algumas imagens, gente. Aí é o laticínio, seu Adelino Jaguari, que está em construção. E ele é muito franco em dizer, se não fosse o Sebrae, eu estava lá onde eu comecei. Eu não sabia como chegar até aqui. E ele construindo essa fábrica aí, ele tem muita satisfação em dizer, o filho dele, Felipe, já está na frente do negócio, tocando, comprando equipamento. Tem uma sucessão familiar muito bonita lá. E ele dizia, essa fábrica é do Sebrae. O Sebrae pode usar para fazer curso aqui, as portas vão estar abertas. Fez até uma sessão de treinamento lá, um auditório para treinamento. Tamanha gratidão ele tem pelo Sebrae. Aí eu lá em Fragmento Morado Novo. Eu agradeço a atenção de todos que ficaram até o final assistindo com a gente até aqui. E o Framinho que eu contei, ele era pequenininho, trabalhava com 500 litros, e só o CI, a gente colocou o que faltava, e no dia que eu fui entregar o CI dele, ele já pediu uma ampliação para 10 mil. E a gente já vai fazendo a segunda ampliação dele para 20, para um mix bem mais amplo de produto. Aí é a Framilk. Ela já toda equipada, com a linha de novos equipamentos para lançar os novos produtos. Ele vende, essa mussarela não dá para quem quer. É o povo fazer frio para comprar essa mussarela para mim. E agora vamos passar para a próxima palestra.
eu apresentar meu amigo Túlio. A Lana vai ficar. De sucesso aqui do nosso estado, principalmente das regiões central, do sertão central e Jaguaribe, onde a gente tem atuado mais fortemente com os laticínios da região. Tá? Agora a gente vai dar continuidade. Eu vou apresentar aqui o Túlio, né? O Túlio é de Minas, né? É da região do Cerro. E ele vai fazer a palestra Queijo Artesanal de Minas Gerais, ele vai apresentar o caso de sucesso. Tá? Ele é mestre queijeiro, trimedalhista mundial de queijo da França, produtor e lojista de queijos artesanais. Participa de todas as discussões sobre essas legislações de queijo e vai poder tirar muitas dúvidas de vocês. Então aproveita esse momento, questionem, conversem aqui com o Túlio, é um momento muito importante para os laticínios do estado. Muito bem-vindo, aí é com você. Eu quero agradecer ao amigo Túlio que atendeu ao nosso convite de vir aqui contar como foi a experiência dele no processo de queijo artesanal. O Túlio é um amigo que a gente conheceu lá na fazenda do Carlos Martins, em Xerabubim, não é, Carlos? Você que foi a primeira pessoa que trouxe o Túlio lá para a sua fazenda, eu tive a felicidade de participar daquele treinamento, onde eu conheci o Túlio Madureira e o senhor Robert, que está aqui também. E desde aquele dia o Robert só vive no Ceará agora. A gente já trouxe o senhor quantas vezes, senhor Robert? Aqui 3? 3 vezes já? 4? O senhor Robert, vamos só falar melhor sobre o senhor Robert, por favor, apresente. Segundo o Girão, que todo mundo conhece aqui, que é o patrão da Betânia, é a maior comunidade viva na ciência do queijo hoje no Brasil. Em que pé ser Uruguai. O senhor Robert tem compartilhar seus conhecimentos, não só na categoria industrial, de onde ele vem trabalhando na área de seus anos, mas parece que agora, o resto da carreira, o senhor se engraçou pelo artesanal, né? No Ceará, no Ceará, foi ele quem formatou junto com o Marcelo, aquele queijo Dona Vita. Ele é o professor do Carlos também, e dos meninos que vem aprendendo essa ciência de fazer queijo maturado. Obrigada pela presença e vocês vão participar da mesa redonda no final. Tá contigo, Túlio. Inclusive, ele vai estar agora dia 6 em Jaguaribe, né, fazendo uma palestra lá para os produtores de queijo lá da região. Está convidado. Dia 6. Muito bom dia a todos. Meu nome é Túlio Madureira, sou produtor de queijo na região do Cerro, Minas Gerais. Sou 5ª geração da minha família na produção de queijo. Nós temos uma tradição muito grande lá na nossa região. Hoje a região do Cerro são 12 municípios que fazem parte dela. É uma micro-região produtora com indicação geográfica, né? Foi a primeira indicação geográfica de queijo no Brasil. Então, assim, a gente tem uma corrida muito grande atrás do que eu estou vendo que vocês estão trabalhando e chegando e conquistando agora. É uma tradição da nossa região, né? Talvez por isso tanto avanço nós conseguimos, não só na nossa micro-região, mas para o Estado e até mesmo, né, a nível federal. Eu falo que tive a oportunidade aqui a primeira vez com o amigo Carlos, né, que trouxe a gente aqui no estado do Ceará, lá na casa dele, após eu ter recebido ele lá na nossa cidade, na minha fazenda, onde a gente passou por um treinamento de queijo. Eu falo que ele é um visionário, um cara que correu atrás, arrancou daqui, foi lá, viu como é feito, né? Trouxe para cá, modelou nos moldes aqui do Cerrado e hoje é um sucesso, né, aqui dentro, junto com a ajuda do professor Robert, chegaram aí com um time fantástico. E certamente no dia que cair nos concursos, vocês têm muitos queijos. A partir da hora que for apresentados para os concursos no Brasil e no mundo, vocês vão trazer muitos tipos para essa teste, porque de vocês realmente é diferenciado. Eu falo que produtor de queijo é igual massa de queijo, depois que a gente gruda, não desgruda mais, e é desse jeito mesmo, porque um vai trocando experiência com o outro e fazendo a coisa
crescer e acontecer. Foi isso que nós fizemos lá. Vou passar no início aqui um videozinho só para vocês terem ideia. Nossa cidade. Tinha o nome aristocrático de Vila do Príncipe. Hoje é simplesmente Cerro. Mas nem a mudança do nome, nem dos tempos, nem dos hábitos que a vida moderna traz, conseguiram tirar dos cerros sua aparência de cidade imperial, que já foi palco de movimentos subterrâneos contra a monarquia e já deu nomes que entraram para a história do país. Embora a época tenha trazido suas modificações naturais, a cidade conserva ainda seu ar de província, com sua gente e atitudes mansas circulando da praça principal aos domingos. Esse hábito ninguém tira das cidades pequenas. A praça principal é o coração da cidade. As imagens nos transportam ao passado, lembrando nomes de serranos que fizeram história. Os velhos solares onde eles nasceram e viveram por muito tempo estão aí, perpetuando toda uma época. Teófilo e Cristiano Toni nasceram nesta casa, hoje transformada em museu. Aqui nasceu João Pinheiro, outro grande serrano. Pedro Bessa, jurista dos maiores que tivemos, viveu nesse solar. Mas o contraste surge mais adiante. O progresso também chegou ao cerro como consequência natural dos tempos e a cidade teve que se aparelhar. Os métodos modernos de ensino, exigindo uma atividade física intensa paralelamente à atividade mental, vem permitindo forjar uma nova raça. A nova geração é contemplada com o aperfeiçoamento das ideias e dos métodos e assim amadurece com a mentalidade moderna. O nome do cerro tem fama nacional, fama proporcionada pela atividade agropastoril que sucedeu o ciclo do ouro e das pedras preciosas. A sede de riqueza foi substituída pela sede de produção. A excelência das qualidades do leite produzido nas fazendas do cerro proporcionou a industrialização intensa do queijo. Fazendas surgiram em grande número, todas numa esfera próxima à cidade, prosperando sempre, dada a qualidade superior de sua produção. O nome cerro passou a ser sinônimo de qualidade. Hoje, compra-se queijo do tipo cerro, como que chamava a atenção para a qualidade do queijo. O cerro é cidade de largas tradições religiosas. Na sua paisagem arquitetônica despontam com frequência inúmeros templos, a exemplo do que acontece a qualquer cidade colonial do país. Quando a colina se... Eu falo sempre que a gente nunca teve outra atividade, né? A família inteira, a vida inteira sobre... ali deu para ver um pouquinho, não sei se vocês reconheceram essa voz. Esse é Cid Moreira, no início da década de 50, tá? Fez um documentário lá na nossa cidade e tão forte foi o movimento que, vocês têm ideia, nós temos um registro de 1756 de queijos passando ainda naquelas postos onde eram interceptadas as cargas de tropa, né? E lá analisava o que estava sendo carregado, furava-se os queijos, isso foi documentado e registrado no cartório. Furava-se os queijos para ver se não estavam contrabandeando ouro e diamante dentro dos queijos, tá? Um registro de 1755. Então, nossa cidade aí tem mais de 300 anos, ela é de 1702, né, o início, e sediou ali o que a gente chama de Vila do Príncipe, né, que foi uma comarca, a maior comarca do estado de Minas Gerais, e a grande tradição deixada pelo ouro e diamante na extração, a riqueza que realmente deixaram para nós, os portugueses, foi a tradição em fabricar queijo, porque foi através deles que a gente conseguiu até hoje permanecer na nossa história a fabricação dos queijos, que tem aí na sua micro-região 12 cidades, né, que foram as cidades nas quais hoje ali está só 11, mas entrou uma outra cidade na nossa micro-região logo depois. E aí a gente fez, através da indicação geográfica,
o registro desse queijo, chegamos também na parte do patrimônio. E olha aqui, quando nós tivemos a primeira visita de uma professora francesa, que foi falar um pouco para a gente de queijo, ela escreveu mais ou menos assim o que é um queijo artesanal, que é algo que a gente já sabe há muito tempo. Queijo artesanal é aquele que o produtor se adapta ao leite, cuja qualidade e composição varia ao longo do ano e aceita as variações sazonais do queijo. Então, um produtor de queijo artesanal, ele se adapta às condições, é ele que se adapta. Enquanto o industrial é aquele que o leite é adaptado à tecnologia de fabricação, ou seja, você mexe na composição, você mexe no leite, né? E no processo de standardização para obter o mesmo produto, ou seja, o queijo industrial. O bom artesão é aquele que busca um queijo igual o ano todo, mas sem alterar a composição natural do leite. E se o queijo estiver diferente, a saída é aceitar e conscientizar os consumidores que é normal essa sazonalidade. Né? Essa é a professora Delphine, ela veio lá da faculdade francesa, da escola francesa, em Poligny, né? Na França. Nós tivemos a oportunidade, em 2017, de conhecer a faculdade, a escola gigante, assim, impressionante o número de pessoas que passam lá do mundo inteiro para formação na atividade queijeira. Isso foi uma professora francesa. Em Minas Gerais, nós temos esse caboclo aí, ó, São Zé Mário, ele não é da minha região, é da região da Canastra, sou amigo de todas as micro-regiões produtoras de queijo. São Zé Mário é uma referência para nós em seu lado na propriedade dele, por quê? Porque São Zé Mário foi o primeiro a voltar a maturar queijo no estado de Minas Gerais. Então foi ele que, num momento difícil da vida dele, assim como a minha, foi onde eu passei a maturar os queijos, ele decidiu então falar assim: eu vou resgatar o que meu pai fazia, o que meu avô fazia, o que eu sei fazer, que é maturar os queijos. Já que eles estão batendo na gente de vender leite cru, queijo jovem, que é o que não se podia ser feito lá na nossa região ainda, ele falou: eu vou colocar o queijo na prateleira e vou virar todo dia, vou lavar, e aí o resultado é esse aí, ó. O queijo com chuva é um queijo, com sol é outro queijo, com frio é outro queijo, o queijo é um queijo. O Zé Mário falou a mesma coisa que a professora francesa. Queijo da manhã, queijo da tarde. É o produtor se adaptando ao produto e mostrando ao consumidor que fazem produtos diferentes, porque é um produto artesanal, certo? Bem, isso aí é a nossa história, são as bancadas, hoje infelizmente não são usadas mais, mas estamos na luta até para resgatar elas. Ah, Túlio, mas isso ficou para trás, é ferramenta igual carro de boi, todo mundo quer só de enfeite, tá. Só que nós temos uma diferença. Na bancada de madeira, na nossa região, é colhido o pingo, que é um soro fermento que escorre todos os dias na bancada e a gente recolhe ele no final do dia e usa na produção no dia seguinte, certo? É ali, na bancada de madeira, que ele encontra pouca variação de temperatura, porque a madeira ela não varia muito a temperatura. É lá que ele coloniza, entremeando os poros da madeira, e é lá que o biofilme positivo, que a gente chama, né, que é onde cria aquela crosta ali positiva, mantém esse pingo forte e faz o queijo com segurança alimentar. O pingo já está sendo estudado e tem assim, diversas pesquisas que mostram que o pingo é capaz, até, não estou falando, vocês podem entrar e buscar, de destruir a cepa da Bruxela, para vocês terem ideia, tá? De tão forte que é a capacidade desse pingo. Faculdades como a de Campinas já estudam liofilizar esse pingo e repassar para o Brasil inteiro. Existem várias oportunidades, mas na nossa região é tradicional, a gente faz queijos utilizando o pingo, tá? Então, em 2002, nós conseguimos o registro estadual do patrimônio, nos tornamos o primeiro patrimônio imaterial em 2002, e depois, em 2008, o reconhecimento nacional com o patrimônio imaterial do modo de fazer queijo, ou seja,
a forma que a gente produz o queijo utilizando leite cru, coalho, pingo e sal, né, e o modo de fazer. Isso lá na queijaria, veio aí a lei dos 17 dias, que era a lei que lá no estado de Minas foi a primeira, que contemplava exatamente você fabricar o queijo de leite cru, colocar na maturação e a partir de 17 dias o seu queijo está para vender. Foi lá a primeira vez que surgiu a oportunidade de a gente estar comercializando o queijo com registro, né, com certificação a partir da maturação de 17 dias. Inclusive certificação sanitária através do processo de maturação. Por quê? Foi feito um estudo, a professora Célia de Viçosa acompanhou desde 1985 as queijarias, fez milhares de coletas, fez um banco enorme de culturas na faculdade de Viçosa, e ela descobriu que a partir da hora que esse queijo passava aí de 14, 15 dias, esse 17 foi uma margem, né, por segurança da pesquisa, tudo que tinha de bactérias patógenas dentro desse queijo, com o processo de maturação, a perda da água, ele viria a ficar, vamos dizer, sanitariamente correto para o consumo. A maturação é uma coisa totalmente tradicional, os queijos de vocês, todos também eram maturados lá no passado, vocês podem buscar, ninguém consumia queijo cru feito no dia. Sempre colocava na prateleira, deixava uns dias. Tudo isso, essa ciência, não é uma coisa, não, é porque fazia melhor para o organismo, vamos dizer assim. Os estudos mostram que o queijo maturado, o queijo curado, traz muito mais efeito benéfico ao organismo do que os queijos de leite cru. Não só isso, a própria tradição dos pais, dos avós ensinavam a curar queijo justamente para poder baixar esse nível bacteriano negativo que na época não se tomava boas práticas na fabricação, vamos dizer assim, né? Era feito meio que tocado. E aí a gente busca sempre isso, sanidade, conforto animal, utilização das raças que mais se adaptam ao local e que confere realmente sanidade. Esse é o nosso rebanho lá. A gente hoje é criador de Gi, da raça Gi e Guzerá. Esse é o Gi lá na Índia. Todas as duas raças foram introduzidas, são raças que hoje fazem parte do rebanho nacional. O mais conhecido produto desse animal, dessa raça, é o Girolando, que é a raça que atravessou as fronteiras aí do Brasil e do mundo hoje, né? Esse aí também é a raça do Zerá, os animais que sobreviveram 30 anos de seca no deserto ali no Paquistão, ali na divisa com a Índia, e hoje a gente tem a oportunidade de utilizar esses animais também. Vocês têm grande tradição aqui no Ceará de criação de Guzerá, né? E como raça até leiteira. E esse é o nosso processo de maturação de cura. Todas essas fotos são lá da nossa queijaria, do nosso trabalho, tá, gente? E a gente matura ou cura queijo lá. A gente deixou muito o termo de maturar e curar, maturação mais ligado à questão comercial, vamos dizer assim, porque é uma forma que você trabalha a casca desse queijo para poder colocar ele no mercado. Então a gente usa o termo maturação mais ligado para isso. E a gente deixa o termo de cura mais relacionado à questão dos dias para que se cure alguma coisa, tá? Então, esse trato de curado vem disso, vem de curar mesmo, né? Porque, vamos dizer, os queijos lá atrás, há 300 anos, 200 anos, né? A gente fala de queijo de Minas, mas saiu daqui do Nordeste, a nossa tradição de produzir queijo lá embaixo, né? Foi aqui a porta de entrada do rebanho bovino, né? Que veio todo e desceu para o Sudeste. Então você tem muito mais tradição de produção, se for pensar, do que nós lá embaixo em Minas, tá? E aí, curar está relacionado à cura mesmo, e aí a partir de estudos você prova com quantos dias seu queijo pode ser curado do que ele carrega de patógeno, já que vocês não trabalham com pingo acidificado, que é o nosso caso lá. Então, essa é uma tábua de queijos, assim, grosseiramente produzidas logo lá no meu início de trabalho. Veja, de um único queijo, né, de uma única forma de fabricação, leite cru, coalho, pingo e sal, prensagem à mão, certo? Joga o queijo na prateleira, desse jeito mesmo, joga o queijo na prateleira,
coloca lá no ambiente e ele vai transformando. Que é isso? Né? Essa é a interação que o queijo tem com o ambiente. Né? E isso aí a gente, depois de muito tempo, descobriu que é o tal do terroir, né? Que a gente vai falar para frente ainda. Colocar isso no mercado, Túlio, você é doido, você vai matar todo mundo. Foi logo no início. Eu resgatei o processo de maturação na nossa região, né? Na cidade do Ciro, tinha mais de 70 anos que não se maturava queijo. Tive a oportunidade de começar a construir uma queijaria, assim, numa briga louca com a inspeção, como vocês têm aqui, né, da dificuldade. Fiz adaptada para a maturação da queijaria. Só depois que eu construí, comecei a produzir, coloquei queijo lá dentro e aí surgiram vários queijos, né? E isso pôs a gente em grande dificuldade na época. Por quê? Nosso queijo tradicional em Minas, o queijo antigo, que é reconhecido como queijo Minas artesanal, é aquele queijo amarelinho da casca lavada, onde se lava os queijos todos os dias. Então, produz, coloca na prateleira, todo dia você vira e lava em soro, lava na água. Eu decidi, então, não lavar os queijos, né? O que aconteceu? Surgiram os fungos, certo? Esses fungos estão no ambiente, estão na terra, estão no ar, estão na mata que envolve a propriedade, em volta da propriedade. E coloquei o queijo no mercado. Né? Imagina vocês numa região de mais de 200 anos aí produzindo queijo. De repente você tem um queijo fresco, que é o queijo que estava na mesa de todo mundo, o queijo sendo comercializado, uma estrutura montada, uma cooperativa regional muito forte na minha região, e aparece um queijo com a casca toda mofada branca, né? De fungos. Na época foi uma loucura. O pessoal chegou a falar que meu queijo ia matar alguém, né? Que escreveram no Facebook, né? Essas redes sociais que hoje tem. Quando aparecia foto, isso vai matar alguém, está acabando com o queijo da região do Cerro. E eu, no desespero, falei, como que eu vou fazer para provar que isso não faz mal? Né? Nós temos um professor na faculdade de Diamantina, né? O Cleo Buarque, grande amigo nosso, que quem já conhece ele, é um mestre em laticínios. Ele teve a oportunidade de acompanhar o meu trabalho desde o início lá, e um dia eu liguei para ele e falei, professor, não dá mais, eu desisto, porque estão batendo muito. E assim, o queijo já tinha caído no mercado, literalmente, tá? E ele falou, não desiste não. Por incrível que pareça, na mesma hora que ele estava falando comigo, entra uma mensagem na tela do computador dele, era esse professor aí, Luiz Roberto Batista. Ele vira para o Cleo e fala, Cleo, eu estou procurando uma pesquisa de fungos em vinhos, e eu sei que você está na região de Diamantina, e aí então está se produzindo vinho artesanal novamente, me arruma um produtor, ou 2 ou 3, porque eu estou com um fundo aqui de pesquisa para fazer pesquisa de fungos em vinho. O Cleo virou para mim e falou, Túlio, pareceu um negócio diferente que mandou para o professor, falou, não, você não vai mexer com pesquisar fungo em vinho, não. Você pode pesquisar fungo em queijo? Ele falou, posso. Ele falou, é no Cerro. Ele falou, semana que vem eu estou lá. Isso aí foi a primeira visita dele aqui em Jari. Assim, muitas das coisas que aconteceram na época comigo, assim, foram assim, incríveis. Eu sou devoto de Santo Antônio, agradeço a Deus todos os minutos por tudo que aconteceu, que foi realmente algo diferente. E a gente foi descobrindo pesquisa, aparecimentos, surgimentos, que terroir, né, que é tudo isso aí, essa terra solta, as matas, o clima, uma região fria, beira do vale, beira de rio, tudo isso modificava. Na França eles tinham um nome para isso, né? E tive a oportunidade de receber o Globo Repórter para contar um pouco da minha história lá em 2015. Muita gente viu essa reportagem. E na hora que a entrevistadora, que é a Isabela, acabou ficando uma grande amiga minha, da entrevistadora virou e falou, Túlio, como é que é isso que está acontecendo nos seus queijos, né? Vamos dizer assim. Aí eu falei com ela, falei assim, ó, Isabela, isso é o que a gente chama aqui de trem ruar, porque em Minas tudo é trem, né? Então,
Lá na França chama de terroir, e virou isso, e virou a marca da minha loja. Eu inventei um termo, né, uma terminologia para terroir, que é na França é torrão de terra, né? Lá eles têm dois tipos, que é o terroir e o serroir. O serroir é a arte de conservar algo de sabedoria, né, que não é material, é imaterial, e o terroir que a gente pode ver no ambiente, reconhecer como produto, como fator que influencia a produção, né? Eita, 2015, você tem que fazer essa conta mesmo. Quase 30 já. E aí vieram aí os fungos de Monte Branco, né? Foi o que foi realmente o divisor de água na nossa produção, porque foi aonde o queijo virou um produto assim, notório, né? Eu participei de primeira formação do grupo que a gente tem hoje, produtores, que alguns aí que devem participar, que eram queijos artesanais. Nós temos um grupo no WhatsApp. Eu falo também que o WhatsApp salvou o queijo artesanal. Por que salvou o queijo artesanal? Porque essa classe não conversava. Próxima? Não. Minas é um mundo, né? Nós estamos a 500 quilômetros de São Roque de Minas, vocês têm ideia. Então, tipo assim, é uma outra micro-região que é a cabeceira do Jequitinhonha, tá? Ali próximo a Diamantina, vocês conhecem, já ouviram falar mais, né? Esses fungos, quando surgiram, foi assim, no primeiro momento, decepção. Deu errado, posso acabar com a queijaria e tudo. Quando veio a pesquisa, mostrou que era o mesmo fungo, né, base do camembert, que é a gente chama de, professor, lembra? Robert. Lembra aí, sumiu o nome? O fungo. Geótico cândido, tá vendo? Tem que ter um professor para me lembrar. E a base do queijo é exatamente o geótico cândido, que é um fungo levedura, né? Ele meio que transforma. No início ele começa com uma levedura, meio gelatinoso, meio pegajoso, e depois ele vai criando essa casca branca aí, que é a mesma que deu no Marcelo. Marcelo fica onde? Em Limoeiro. Mas tem lá e tem aqui também, não tem no mundo inteiro. E é as mesmas famílias, a mesma coisa. Sim. É a mesma. Isso, muda um pouco, mas o cara deixa ver. O queijo da região do Ciro é um pouco mais ácido, tá? Do que o queijo da região da canastra. Porque, justamente pelo fato de estarem no cerrado, o nosso já puxa mais um pouco de Mata Atlântica, nós já estamos inseridos nela. Exatamente. Agora é a mesma, né? O Ivaí mesmo, vocês devem ter conhecido o Ivaí da canastra, que é branquinho. Isso, João Leite, Joãozinho, todos esses estão assim, junto comigo desde o início. O Joãozinho foi um incentivador. O João foi quando eu apareci com esse queijo a primeira vez, ele virou Túlio. Você não tem noção que na canastra nós não temos esse queijo com mofo branco. Você não tem noção do que você vai vender de queijo. Eu mandei no particular dele, ele me mandou isso. Ele falou assim: pode postar lá no grupo, não fica com medo não, posta lá no grupo dos queijos artesanais, porque não vão bater você lá não. E dito e feito, na hora que eu joguei no grupo, você só via comprador do Brasil inteiro me chamando: como é que você conseguiu isso? Onde é que está? E foi desse jeito. E aí, João é impressionante. A energia dele para falar de queijo e fazer transformação, realmente ele conseguiu, tanto na canastra quanto ele, vamos dizer, sem dúvida. Né? E aí, nas variações do ano, você vê quantos surgimentos, né? Ali aqueles fungos hoje já estão estudados, ali tem geótico, tem aspergilos, tem tanto de fungo, tem interessantes e não interessantes, vamos dizer assim. Queijo de 45 dias de cura. Tá? E aí, outra época do ano, eu vou mostrando para vocês entenderem como que varia isso. É o mesmo queijo, leite cru, coalho, pingo e sal, coloca na prateleira, joga lá na prateleira, olha lá atrás, lá, ó. Na mesma tábua do lado de cá tinha esse queijo, olha do lado de lá. Queijo nos puxamos mais. Vai virando.
vai virando e deixa ver o que vai dar na casca, você está entendendo? Aqui, esse mais jovem ainda, tinha uns 18 dias, porque era essa fase que proteoliza muito. A hora que ele está crescendo, o fungo é menor do que a parte do leite, então ele precisa quebrar para alimentar. Quando ele quebra, ele vai quebrar a gordura, vai quebrar a proteína e vira tudo isso aí, entendeu? É a proteólise, né, e os outros surgimentos. E mais para frente ainda, depois dos queijos assim, abandonados de vez, que não tinham vendido, a gente foi e trombou com isso aí, ó. Olha lá. Começaram a aparecer ácaros consumindo o fungo que era inicial, tá? Daí, o que acontece? Eu vi, agora acabou de ver, né? Já tinha dado problema no fungo, aí vem um ácaro, na hora que eu chego na queijaria, o bicho infestado de... É uma pomilha microscópica assim, de tamanho. Eu senti uma coceira no corpo, daí a pouco, quando eu olhei, estava tudo tomado. Eu falei, isso é praga mesmo, igual no Egito, isso aqui não tem recurso mais, né? Aí eu cheguei, eu lavei, eu estava pessoalmente na época, né, na fabricação, e aí eu peguei os queijos e todos que tinham lá, escovei eles, encostei para um canto, e toda aquela poeira, aquela coisa toda, eu juntei, não deixei o funcionário da fazenda chegar e ver, para poder não espalhar a notícia. Juntei aquele saco lá que tinha dado quase meio saco de sal de pomilha, né? Eles tinham explodido mesmo. Hoje a gente já consegue controlar um pouco mais dele assim na fabricação, mas tem época que realmente a gente passa aperto com ele, porque as condições favorecem o crescimento dele e a multiplicação é muito rápida, né? Isso numa indústria é um pepino sério, mas dentro daquele área artesanal, eu falei, eu vou inventar um outro queijo, outro nome para esse queijo, né? Tanto é que chego em casa, falei assim, gente, estou perdido. Eu fui na internet, foi muito engraçado, digitei lá, bichinho que dá no queijo, para poder tentar descobrir o que era, você está entendendo? Aí apareceu lá um danado, um ácaro do queijo. Quando eu fui olhar lá, o monumento do ácaro do queijo lá na Alemanha, eu falei, gente, eu estou bonito, agora eu estou salvo mesmo. Pareceu. Imagina isso quando não tinha ninguém para falar para você o que você tinha que fazer. Então, assim, é uma dificuldade, eu falo realmente fruto da. O que aconteceu comigo, eu falo que é igual flor de pé, só dá na hora que está morrendo, entendeu? Desse tipo mesmo. E aí, dentro daqui já havia um surgimento, né? Várias de um único queijo. Você vê uma casca, né, totalmente diferente. Você tem essa variação para apresentar aos clientes. E aí você monta uma tábua de queijos e apresenta e fala, gostei mais desse, isso faz uma diferença enorme, né? E aí vem os reconhecimentos, gastronomia, todos os eventos que tiveram a oportunidade de apresentar o queijo. Isso aí é um grupo de chefes de cozinha num festival gastronômico, cozinharam com o meu queijo, ali tem chefes renomados ali. Lá em cima, Eduardo Maia leva o queijo de volta lá para Portugal, na origem, vai apresentar lá junto no vinho do Porto. O prato de cá é um restaurante famoso no Rio de Janeiro, né, que é o La Sai, um restaurante que está sempre entre os 3 melhores do Brasil, né? E aí o mais importante, que é a valorização, meu pai que sempre trabalhou, sempre lutou, fez queijo a vida inteira, né, na dificuldade, tudo. A gente tem a oportunidade de descobrir, chegar na condição de a gente ter um produto premiado na França, tá? Em 2017 eu chego na França com os 2 queijos que eu fabricava na época, volto de lá com uma medalha de bronze, outra medalha de prata, um concurso com 656 queijos do mundo inteiro, 58 países, tá? Amassado, porque foram no meio do sapato na mala, tá? Porque passar com isso do Brasil para Portugal e de Portugal para a França foi uma aventura que vocês não têm ideia. Era contrabando, assim, nós íamos ser presos por vários crimes, né? Contrabando, formação de quadrilha, porque eram 22 produtores, todos lotados de queijo nas malas. Tinha uma mala só para queijo.
vocês terem ideia. Misturado no sapato, enrolado nos panos. Exatamente. E esse é um finalzinho só pra gente. Negócio, eu tenho mais foto, tem mais coisa para mostrar para vocês. E eu falo sempre, ninguém pode voltar atrás, né, fazer um novo começo, qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Que eu acho que basicamente foi isso que aconteceu. A gente não tinha como pegar toda a nossa tradição de produção de queijo, né, sem dar nela uma oportunidade de valorizar esse produtor que esteve sempre ali, envolver a família, envolver os filhos, né? Principalmente é o que eu vejo que vocês aqui estão na hora de fazer. Então, assim, chama as pessoas de casa, senta, conversa e mostra que vocês têm um produto diferente na mão, acredita nele, tá? Beleza, tem que correr atrás. Eu vejo o tamanho que é assim a luta de vocês para inspeção, enquadrar na inspeção e tal. Mas antes disso, acredita no produto que vocês fazem. O bom queijo é aquele queijo que vende. Vocês têm que ter coragem de apresentar esse queijo para as pessoas, principalmente no início, para as pessoas próximas de vocês. Leva esse queijo para quem vocês conhecem. Vocês têm um amigo que é chefe de cozinha, um outro que é dono de um restaurante, o outro não sei o quê. Mostra esse queijo que vocês estão fazendo e busca esse diferencial que vocês têm em casa. O produto artesanal, ele é único. Né? Ele é único. O queijo que você produz, esse terroir não está só lá na nossa propriedade. Esse terroir está na propriedade de vocês. Né? Come aqui em Ceará, quem tiver oportunidade, o Carlos está ali, ó, como exemplo disso. Né? Foi, buscou, inovou, juntou a tradição da família dele, juntou tudo, produziu um queijo maravilhoso, com técnicas hoje que se adaptam ao que o mercado precisa. Chegou num queijo maravilhoso, com rótulo, com valorização da família, valorização da propriedade, valorização do trabalho. E esse é o caminho para quem é produtor de queijo. Não deixa de mostrar, agregar valor. Né? Acredite no seu produto, apresente ele para as pessoas mais próximas, né? E faça isso realmente mudar a vida de vocês, como é a luta de produzir. A inspeção é importantíssima, mas um produto de boa qualidade você fazer desde uma queijaria de pau, né, na taquara, até uma queijaria com as melhores condições possíveis. Tá? Nesse contexto todo, eu tive a oportunidade de assumir lá a presidência da nossa associação municipal, né, que engloba esses 12 municípios, chama-se APAX. Dentro dela, eu tive a oportunidade de participar da FAENG. Criamos uma comissão do queijo artesanal para elaborar aí a primeira lei, a lei dos queijos artesanais de Minas. Ela já vinha defasada por algum tempo. Nós conseguimos criar uma nova lei com a participação dos deputados. Mexemos com... Primeiro, o movimento foi vereador, começar na base, não adianta. Vocês têm que movimentar a vereança, apertar mesmo, falar, precisamos assim, instalar o SIM. Vamos criar uma lei municipal de instalação do SIM. Chama o prefeito, cria o SIM. Caminho por queijo artesanal hoje está muito ligado ao SIM. A gente não consegue entrar muito nisso hoje, porque está muito recente, a Fulana não falou, mas tem que ser estudado a fim para quem trabalha com queijo tradicional, né, de produção tradicional, está muito ligado. Essa lei foi feita para atender esses produtores de queijos essencialmente artesanais. Tá? Ela foi criada para atender os queijos de tradição. Queijo coalho, queijo de tradição. Queijo manteiga, queijo de tradição. Né? Então, assim como o nosso queijo lá na região do Ciro. Inclusive sobre a questão das burocracias. Tá? Eu falo de cadeira, a gente não gosta de falar, mas eu participei de todas essas, da execução dessas legislações. Eu participo hoje de alguns comitês, vamos dizer assim, que mexem nessa questão da legislação. E foi assim, passei pela cadeira da FAENG como presidente da Comissão Técnica do Queijo Artesanal de Minas, construímos a lei de Minas, participei junto com o pessoal da FAENG e da Abraleite em conjunto, chegamos naquela lei do celular, né,
que hoje atende muitos de vocês. Todas elas eu tive a oportunidade de ler antes de serem divulgadas. Estivemos lá dentro do gabinete da época Michel Temer para assinatura da lei, né? E agora com a lei do Zé Silva, que era um sonho antigo, né? Um trabalho antigo do próprio deputado, conhecendo as regiões. Não sei se vocês sabem, mas a esposa dele ele foi presidente da Emater Minas, a esposa presidente da Emater Minas. Então, assim, eles tiveram meio que um pé fincado ali no curral. Agora você vai, né? Pois é. Então, o pé fincado realmente nessa questão teve a oportunidade de fazer uma lei. E ela teve a estrutura dela construída para atender o Brasil. Então, é uma lei federal. Ela atende os queijos realmente tradicionais. O mapa utilizado na criação dessa lei de ideia é o mapa do Slow Food. Tá? Então, é o queijo do Marajó, o queijo de manteiga, o queijo do coalho, né? Todos os queijos que têm tradição, ela foi feita de forma que atendesse. O queijo colonial de Santa Catarina, né? O queijo lá da região do Rio Grande do Sul, ali com a divisa que eles chamam de, sumiu o nome agora. Vou lembrar e vou falar. Então, assim, nós temos muitos queijos artesanais de tradição. A gente acredita que não, mas porque os nomes dos queijos europeus meio que enfiaram na cabeça da gente, mas vocês podem ter certeza, o queijo está na origem do povo brasileiro, e são centenas de milhares. São muitos queijos, ainda estão brotando ainda, mas nós temos muitos. Tanto é que todos os concursos que o queijo artesanal brasileiro tem participado, tem entrado no mercado. O último concurso foi o segundo país mais premiado do mundo em produção de queijo. Então, isso não é tradição? Né? Isso é a prova que é tradição mesmo. Pode colocar aí? Então, gente, vocês ficam à vontade para perguntar, para indagar, porque nós não temos um bocado de tempo ainda. E isso. Eu vou ter uma pancada de foto aí, meu negócio é bem simples, mostrando um pouco da. É isso, nós lá na França, chegamos lá, tivemos uma oportunidade. Olha para você ver como é que era a minha queijaria, no início, é aí que eu produzi queijo 10 anos dentro aí dessa queijaria, sim, precário, condições totalmente precárias, até mudar para fábrica nova. Essa é a minha loja hoje. Eu fiz uma boutique de queijo, chama Grife de Queijo, lá na minha cidade, para atender o turista, porque eu vendi o queijo em cima da mesa da casa da minha mãe, quase me matava durante muito tempo. Aí teve um dia que eu estava para a fazenda e ela, quando eu não estava lá, ela vendia, e um turista, um ladrão, né, chegou, pediu um copo de água, na hora que ela voltou, tinha levado uma caixa com 14 queijos, que estava lá no negócio. E aí eu falei, não dá, tem que tirar isso dentro de casa. Tinha um cômodo velho lá, reformei, fiz uma loja nesse sistema de boutique de maturação, onde os queijos ficam expostos. Mas aí era na cidade. A minha fábrica está a 8 km do centro da cidade, e eu fiz uma lojinha para vender os meus queijos na cidade, porque a cidade é uma cidade turística, e eu vendo tudo lá. Hoje eu consigo vender todos os meus queijos lá no negócio, eu estava tendo queijo para poder mandar para fora. Esse foi um dos trabalhos. Eu queria valorizar, inclusive, a cidade, né? Então eu juntei o turismo, juntei toda essa parte histórica, tivemos a oportunidade de aparecer em várias matérias e tudo. Então isso favoreceu Mas o turismo da é puxado pelo gastronômico ou outra? A cidade tem muito atrativo, apesar de ser uma cidade muito pequena, mas nós temos, você tem ideia, dentro do município são 58 cachoeiras que nós temos no município. Exatamente. Então assim, isso. E além disso, a gente tem a questão histórica, que foi o primeiro município tombado, né, pelo patrimônio histórico nacional, em 1938. Cerro com S, Cerro, tá? Cerro com 2 S, tá? Sim.
como isso, se você digitar no Túlio Madureira queijo no Google, se você digitar Túlio Madureira, lá, tá vendo? No Instagram, digitou Túlio Madureira queijo, Túlio Madureira queijo. Vai aparecer o Túlio queijo, vai aparecer tudo. Isso aí não tem jeito mais, depois do Google. E aí, na nossa tradição lá, antiga, as prateleiras, você vê, a prateleira não tem pé, né? Ela está voando, né? Ela está suspensa pelo teto, porque as queijarias antigas eram tão precárias, entrava roedor, então as que construíram, penduraram no teto. Eu quis resgatar isso também. Exatamente. O roedor, exatamente. Tá vendo? Tradição. Onde ele muda? Tá mudando? Parou? Passou? Reportagem. Aí, eu com queijo clandestino ainda, né? Povo das Olimpíadas. Imagina, Olimpíadas no Rio de Janeiro. Entra em contato com a associação nossa, né? E pede para poder levar os queijos para a Olimpíada. Aí nós estamos lá com o stand de queijo na Olimpíada, né? Tem mundo de gente lá no Pier Mauá. Estamos lá 6 dias apresentando e vendendo queijo e tal, aquela coisa toda. De repente chega o pessoal da vigilância sanitária. Pensa num aperto que nós passamos. Pensa num aperto de ter os produtos tomados, a situação e tal, não sei o quê. Com muito jeito mineiro nós conseguimos resolver. Né? Exatamente. Quase passamos por uma situação daquela. Nós ia passar antes que aquele pessoal do Rock in Rio. Você entendeu? Eu vi aí na tua loja. Sim. A brasileira de madeira. Isso. Nós, a tradição, tinha as tábuas penduradas para guardar o queijo. Sério. Madeira séria. A melhor. Para nós também. Era madeira séria. Hoje eu faço queijo não na prensa, ao gato, de madeira, que é uma madeira um pouco porosa também. Completamente teve informações diferentes, assim, que o queijo fica mais saboroso na madeira, entendeu? Não na areia, entendeu? Tinha as correntes de inox, mas hoje o PVC não, na madeira. Tem pesquisas, pesquisa mostrando que a madeira ajuda na modificação dos micro-organismos do bem para ajudar a transformar o sabor do queijo. Tenho certeza disso. O senhor coleta o soro fermento desse? O senhor coleta aquele soro que sai no final da produção ou o senhor não usa? Como é que é isso? Aqui eu não conheço assim, a forma de produzir antiga, igual o senhor faz, mas o senhor coleta alguma coisa da produção desse dia para usar no dia seguinte? Não. Não? É o que é feito no dia só o queijo e o coalho e prensa. Só, mais nada. E sal. Sal lá na salmoura. Não, na coalhada. Na coalhada. Certo. Pois é. Olha, o nosso lá tem um diferencial que é essa questão do contato prolongado. Então, vamos dizer assim, o queijo fica ali na bancada de madeira e vai escorrendo aquele soro. E a gente utiliza aquele soro lá e volta ele no leite, certo? Que a gente chama de pingo. Lá as pesquisas, igual você perguntou, as pesquisas apontaram que o soro fermento produzido na bancada de madeira tem muito mais bactérias boas do que o colhido em madeira, ou em ardósia, ou em inox. Justamente por conta desse biofilme que a gente chama, que é aquela que fica ali na madeira, tá? Agora, aqui, pelo fato de ser uma passagem rápida e o senhor não utilizar nada que é produzido dessa prensagem, aí eu não saberia te dizer. Acredito por questões térmicas, com certeza deve agregar uma coisa de sabor, porque
Porque a madeira não esfria, ela mantém o contato do ambiente. Então, vocês têm ideia, em um país aí, como ainda é permitido, na França, por exemplo, se produz o leite ainda na tina de madeira, o latão ainda é de madeira, entendeu? É um queijo de tradição. O que nós estamos evoluindo hoje no Brasil é para isso. Nós estamos apontando um rumo, porque, gente, o Estado não age, o Estado reage. Isso vocês têm que pôr na cabeça. Estado não age, Estado reage. Ele precisa de pressão. Rede social é pressão. Vocês falarem, juntar, se agrupar, formar associação é pressão. Não adianta uma voz sozinha. Não adianta. Vocês precisam pressionar. Lá no nosso foi por livre, espontânea pressão. Nós não folgamos do pé deles, hora nenhuma. Eles tiveram que dar a gente o título, né, de patrimônio, o IG, tudo. Vocês têm que fazer essa tradição de vocês valerem. Porque a gente sabe que o Estado é deficitário. Tá? Então, assim, normatizar, criar uma lei que burocratiza é muito mais fácil do que uma que libera. Eles não dão conta de atender. Vocês têm ideia, só no estado de Minas são 40 mil produtores de queijo. Como um estado que às vezes falta gasolina no carro deles, porque não liberou a verba, no combustível, não sei o que, vocês têm esse problema também, nós não vamos poder ir dar inspeção e tal. Vai atender 40 mil produtores se fizer uma lei que liberta todo mundo de uma vez? Então, assim, vocês precisam ir. A gente está nesse passo a passo. Né? A Fulana falou muito bem. Para quem está no caminho mais avançado, tem a condição de avançar, entra para um sistema de inspeção. Para o outro intermediário, entra no sistema de inspeção. Para aquele pequeno, igual o que eu estou vendo que é o caso do senhor, agrega valor para o produto do senhor. Faz com as boas práticas, precisa fazer, cuidar da parte sanitária, não abre mão disso, tá? Talvez não pensa na certificação em primeiro momento, não. Pense nas boas práticas, pense na sanidade do gado, para o produto do senhor. Cria um rótulo bacana, chama o filho do senhor, coloca a coisa para rodar, fala, é isso, acha uma loja que valorize isso. A gente tem lojas no Brasil que valorizam essa tradição. Acha o senhor que a bancada de madeira, da prensa de madeira, a forma que o senhor faz não tem valor para todo mundo, não, que tem gente que valoriza isso. Tem loja famosa no centro de São Paulo que procura queijo dessa forma, tá? Tem um queijo lá no sul, do São Antônio, né, que produz queijo ainda. A queijaria dele é toda na madeira, a forma dele é de madeira, a tábua é madeira. E o queijo é maravilhoso e é vendido assim por valor de 100 e tantos reais o quilo, tá? Obrigado. Obrigado, senhores. Até mais. Mais uma foto aí da queijaria aí, ó. Aí que fazia queijo na situação. Oi. Mais ou menos. Minha história foi assim, ó. Minha história é rápida demais. Acabei formado no ensino médio, vou fazer cursinho para veterinário. Meu sonho, a vida inteira, criado na roça, escondido no coxinho do Fusca do meu pai. Chegava na roça, eu sabia que eu ia levar um couro, mas eu estava na roça. Era meia hora de chibata lá e eu estava tranquilo, tá entendendo? E assim foi a vida inteira, certo? Daí, eu formei no ensino médio e falei, eu vou para Belo Horizonte fazer cursinho, entrar na faculdade. Aí passei nas faculdades, todas que tinha particular, não consegui passar na federal. Me inventar, falar assim, não, nós vamos pagar a sua faculdade. Eu falei, vocês não aguentam pagar a faculdade. Não aguentava, 4 mil ia ficar com estadia, com tudo lá naquela época, não aguento. Eu falei, vocês vão, eu vou lá, vou começar, daqui a pouco vocês vão me trazer de volta. E eu não quero, eu prefiro não fazer, eu estou voltando. Voltei para a cidade de novo. Voltei, meu pai tinha uma fazenda que tinha passado dificuldade, ele
sobraram lá 6 alqueires de terra, 30 e poucos hectares. Eu voltei para a propriedade e resolvi reformar, arrumar, organizar, certo? E começar com pastagem e tudo. E era ali nessa telhariazinha que eu fazia os trios lá, certo? Aí, nesse cômodo aí, fiquei 8 anos formando a propriedade, pastagem, cerco e tal, fazendo trilho aí nessa telharia. Só que teve um dado momento que eu falei, eu não aguento mais, não dá. Vendendo queijo a R$7 o quilo, fazia os queijos de R$7 o quilo, não pagava normal as contas da propriedade, certo? Eu falei, eu tenho que achar o caminho. E aí, como que eu achei? Conversava com o pessoal mais antigo. Eu sempre gostei de conversar com o pessoal assim. E eles iam falando, eu perguntei meu próprio pai, eu falava, pai, peraí, como é que era esse queijo? Vocês vendiam queijo, eu vivo contando histórias, eu vendia o queijo, pagava um trabalhador, ou seja, na época uma diária era R$40, pagava R$30, não me lembro, certo? Mas o queijo era 7, ela não acompanhou nem a diária do produto. Então eu fazia um queijo e pagava um funcionário por dia. Eu falei, onde é que parou essa história? E eu descobri que parou no momento que o queijo deixou de ser maturado. Exatamente nesse momento. Por quê? O queijeiro ele foi antecipando. O queijo chegava, era produzido no dia e ficava na fazenda, o produtor dispensando trabalho, né, lavando os queijos, virando os queijos, cuidando dele, 15 dias, 20 dias, dependia de quando a estrada dava a condição para poder o carro ir buscar. Nesse meio tempo, o mercado se acomodava, faltava queijo, o cara só ia buscar queijo quando o tempo faltava. É lei da demanda, procura, oferta, é exatamente isso. Então, quando ele buscava de novo, o cara põe o preço, porque o queijo estava no estoque. Entende? Eu falei, ué, mas ninguém está fazendo isso mais, se esse é o caminho, eu vou tentar. Porque vender queijo commodity, queijo branco, que concorre com o nosso queijo branco, ele concorre com a mussarela, com o queijo de indústria, o queijo prato. Ele está na mesa ali só para ser fatiado, colocar no pão e comer. O queijo com valor agregado, maturado, ele atende outro tipo de público, é um outro tipo de mercado que abre a porta para ele, certo? E é esse que era o meu foco. Então, voltei e fui fazer o trabalho na propriedade, resolvi construir uma queijaria como flor de tempo, o último caminho antes de largar o negócio, para não redar pé, vamos dizer assim. E graças a Deus deu certo, da forma que eu tinha mostrado a vocês, o surgimento dos fungos e tal, e aí foi uma explosão. Mas foi meio que no escuro mesmo, tipo no escuro. Desculpa, tá? Sim, fica à vontade. Eu fiz essa pergunta porque, por exemplo, no meu caso, eu sou descendente, meus avós faziam queijo, a minha mãe fazia queijo, que ela foi para, infelizmente, a gente fala aí, né, com 16 anos de idade, aí, mas a minha mãe, por exemplo, minha mãe mesmo, para mim, dizia, cabeção, vai estudar, você vai continuar na roça, você vai querer continuar na roça. Então, isso era uma cultura. O que está faltando essa união para a reação do Estado também é cultura das pessoas de valorizar isso, que muita gente não valoriza mais, aí a gente fica sozinho. Aí, por isso é que eu estou aqui. Só pode ter certeza que você não está sozinho. Você só não achou as pessoas certas. Entendo. Meu avô tinha 40 netos. Sabe quantos netos tem da minha família lá? Só eu. Certo. Entendeu? Aí a necessidade, eu não conheço ainda o carro, da gente unir as pessoas de diversos municípios para poder ter um grupo para agressão, como você falou. Exatamente. Para que a gente consiga avançar nesse sentido. Exatamente. Por isso eu experimentei, porque você estudou e voltou, entendeu? Com a cultura. Lá nós vamos fazer um rastreio desses tradicionais, viu, mano? Rastrear essa turma, que você vê assim que está um pouco distante desse caminho e direcionar esse pessoal para alguma coisa junto, porque é um outro caminho que eles têm que tomar. A gente sabe que não é esse caminho de igual o caso dela, maravilhoso, igual você apresentou, né? Chegar a 20 mil, mas é o cara que quer continuar ali naquela tradição. É o caso do Marcelo, ele tem que ser olhado, você está entendendo? Então, tipo assim,
que é já um pouquinho diferente do caso do Carlos, que o Carlos já busca uma inovação, mas tem um cara da raiz mesmo, aquilo que não quer 5 queijos por dia, 10 por dia, está de bom tamanho, mano. E tem mercado para tudo, só pode ter certeza disso, tem quem valoriza isso, só precisa de achar esse caminho. Exatamente, é isso aí. E aí a queijaria nova, já, assim, uma delas, né, essa daí é na propriedade onde eu estou hoje, que é uma outra propriedade, mas eu tenho uma outra produção. Essa queijaria, você vê, totalmente simples o que tem dentro da queijaria dessa. Esses aí são os utensílios, porque a nossa forma de fazer lá é totalmente simples, queijo prensado à mão. A gente não usa lá muita ardósia, pelo fato da facilidade de comprar e liberação do próprio sistema de inspeção foi liberado. Mas, sinceramente, não é a mais indicada, vamos dizer assim, sabe? Tanque só azulejado, normal. O mesmo azulejo da parede faz o boi do tanque, faz tudo. A pia, exatamente. Ela está logo atrás aqui. Ela é feita toda no mesmo negócio. Então, assim, come, né? De vez em quando você tem que dar uma manutenção. Essas que, hoje, para você fazer uma queijaria assim, que um negócio tem que fazer com aquele todo o sistema industrial, né? Com aquele piso industrial. Mas ninguém faz, né? Não faz. Aí vem loja, você vê, aquela Carona Camura, o Diogo trabalha no programa de TV da Ana Maria Braga, estiver na loja, gravar comigo um programa para a Ana Maria Braga. Um dos programas, né? Mas, junto com o Chapuli aí, Flávio Chapuli, faz um trabalho forte, é um chefe de cozinha que valoriza esse tipo de queijo, de tradição. Então, tipo assim, se rastrear essa turma aqui, tem caminho para eles, entendeu? Flávio mesmo adora queijo coalho, vem falando queijo coalho, queijo manteiga, né? Essa turma aí, eu tô achando que aquele grandão lá é o Carlos. Aí lá dentro da queijaria. Eu curso, nós temos lá uma vivência, né, que a gente chama de escola artesanal. Eu dei o nome de Triangular Escola Artesanal. É uma vivência onde você aprende a fabricar aqui. Geralmente os cursos é no final de semana, eu com o professor Cleuber, lá de Diamantina, que fala a parte técnica. Nós ficamos sem conseguir realizar os cursos devido à Covid. Vira e mexe, esse período foi turbulento para a gente, a cidade muito pequena, sem estrutura. Aí, quando eu pensava, eu marquei 3 vezes o curso e tive que desmarcar, para vocês terem ideia. Porque marcava, lotava a turma, aí depois eu pensava, gente, os caras estão zerados. 2, 3, né, tinham casos na cidade. E eu trago uma turma dessa, eu tenho que explodir de novo, a culpa foi de tudo. Um lugar desse tamanho, né? Não tem jeito. Dentro da queijaria, a porta lá da nossa loja, aí mais maturação, dentro da loja também. Hoje a loja funciona com uma afinação, tá? Tipo assim, os queijos são produzidos na fazenda e como a loja, as prateleiras são de madeira, tem uma estufa, né, toda blindada, onde o cliente não tem acesso a ela, então os queijos continuam desenvolvendo maturação dentro da própria loja. Ela é única no Brasil, né, não tem nenhuma outra loja que faz isso. Lembrando, gente, que eu trabalho somente com meu leite, então isso tudo muda tudo, né, porque você tem um controle desde o início dos animais até no final. Exatamente. É isso aí. Olhaduras, né? Queijos surgimentos que aparecem. De vez em quando ele dá isso aí. Olha só, tem várias ações. Como a gente não fica, como um queijo de terroir, que a gente chama, quem foi tentou? Como queijo de terroir, a gente não tem muito controle disso, né? Então, assim, cada época do ano, queijo sazonal, ele produz um queijo diferente, né? Foi o que a gente tinha falado. Então, assim, às vezes, até a pastagem que você muda dos animais, o queijo muda.
Eu tenho locais lá na propriedade que eu sei já que se eu julgar o gado vai aparecer um surgimento diferente, sabe? Porque não passa por pasteurização. Isso aqui que é um professor mesmo, é o Robert, tá? Ainda mais que você já mudou para cá, Robert? Você está esperando o quê? Essas variações, assim, por isso existem, né? Esses treinamentos que a gente dá, eu acho que é uma coisa que tem que ser avançada, né? Até estados rurais, estados reais. Então vocês podem começar a cobrar, né? Aqui mesmo, né? Formar uns grupos e começar a trazer esse tipo de informação, porque a partir da hora que você começa a maturar os queijos, a levar para essa outra linha, isso vai acontecer. Você não pode entrar em desespero igual eu entrei lá atrás, você está entendendo? Então, tipo assim, nem todo buraco na massa é ruim. Isso aí eu posso te garantir. Agora, aí entra para uma seara mais técnica, vamos dizer assim. Agora, outra, né? Vai ter que ter que tem o buraquinho para isso. E agora você não fez igual. Fica à vontade. Tem uma pergunta que todo mundo está querendo saber. Quando é que eu queria? Eu estava esperando que todo mundo perguntar, eu vou perguntar no final. Eu vou guardar uma produção de um dia meu para lá. É o seguinte, como eu tenho valor agregado lá na loja, isso aí muda tudo, né? Então, tipo assim, não, eu dispensei todo mundo, na verdade, mas a busca é essa. É uma busca que eu acho que todo mundo tiver a oportunidade de trilhar. Às vezes você está encostado, tem muita gente que na queijaria, está do lado da cachoeira, vê o povo passando todo dia na porta dele, ou está do lado de um monte aí, eu não sei o que vocês têm, né, assim, de atrativo, algum lugar do lado de uma igreja, alguma coisa que tem uma festa grande, e não. Opa, por quê? Queijo é produto, ele tem que ser apresentado. A grande mudança que eu tive desse pensamento, uma vez que eu recebi um casal de gastrônomos de Florianópolis, eles chegaram lá na queijaria e eu morrendo de medo, eu estava no início e não tinha certeza da qualidade dos queijos. Inclusive eu tinha uma remessa de queijo enorme para jogar fora pelo meu paladar. Então eu provava os queijos e falava, esse queijo não está bom para ser consumido. Daí eu falei assim, é uma oportunidade que eu estou tendo esse casal aqui, são metido entendedor, né? Eu vou ver o que eles vão falar. Então peguei 3 queijos, né? Os 2 que eu gostava e um que eu achava que já tinha passado de hora de jogar fora, porque não encaixava, pus eles para experimentar os queijos, né? E pedi no final, né? Eu sei que na última hora eles comeram o terceiro queijo, um olhou para cá do outro e falei assim, deve ser alguma coisa nesse queijo, igual eu pensei, né? No final, eu falei com ele, elenca para mim, né? Os 3 melhores, em primeiro, segundo e terceiro lugar. Porque eu ia jogar fora, primeiro lugar. Segundo, terceiro, eu falei, gente, não jogo aqui mais fora. Eu já tinha dispensado 300 não jogo mais, não jogo. Certo? Então, assim, você tem que apresentar seu queijo ao consumidor. Se você fizer queijo só para você comer, vai ficar fácil, né? Você tem que fazer queijo para outras pessoas comer. Sem O gosto do consumidor também. Exato. Assim, tudo na alimentação é simples, né? E aí a maturação, tá? Dentro da loja, a maturação muda tudo. Por exemplo, os queijos, que é as mais conhecidas, que é o Gílio e o Cancredi, que foram os 2 que ganharam a medalha em 2017, esse hoje está R$70 a peça. Só que a peça pesa 700 gramas, 600 gramas. Então, aí R$120 o quilo, nessa faixa, entendeu? E os queijos extra maturados, eu tenho queijo aí de R$90, R$100 de valor. E eu faço uns queijos grandes também.
pesam aí 7 quilos, e que é o Comac e o Curupira. O Curupira, inclusive, foi prêmio em 2019, quando voltou à França, maturado no Acre. Foi o primeiro queijo brasileiro com maturação no Acre a ganhar uma premiação mundial. Tá? Uai, isso é doidão demais. Acelerou mesmo. Aí eles aí, ó. Esse é o Comac, foi prêmio medalha de prata no Prêmio Queijo Brasil em São Paulo. Esse eu na presidência lá da comissão do queijo artesanal. Estou tocando tempo atrás. Ainda é toda hora que ele aceita a gente, não. O que está acontecendo? É só uma vez. Uma vez? E nada. Os primeiros queijos que eu maturei. Ô pai, como é que fazia, pai? Era assim, pensa num trabalho que vai fazer isso aí. Eu falei, se for isso aí, eu não quero também não. Entendeu? Isso aí tinha que lavar e lavar e lavar. Por quê? Nossa região é uma região úmida. Então tem muito mais tendência aos fungos, a colonizar a casca de outras coisas, do que fazer isso aí. Vocês também devem ter isso aqui. A lavagem era com água ou Soro. Água, quando apertava muito, lavava na água, mas normalmente no soro. Mas não dá esse queijo lá. Esse é o nosso queijo tradicional, reconhecido queijo Minas artesanal. Só que é um queijo dispensado no trabalho, mas tinha vamos dizer assim, tinha uma obrigação de se fazer isso, que era o transporte desse queijo. Se você deixar ele dar aquela casca que tende a ficar mole, não tem como manter esse queijo. Então esse queijo ele endurece. A tendência dele é criar uma casca dura, uma casca mais seca, né? E aí ele aguentava a marcha, que era de 42 dias em Lombo de Burro, saindo de lá e indo no Rio de Janeiro. Aí tem que ser tradicional mesmo, mas tinha um porquê, né? Aí ele ficou assim, daquilo ali, saiu de lá e veio para isso aí, com a ação dos fungos, né? O que elogia aí? A raça? É a raça do gado. Eu batizei, criei as marcas falando da marca do leite, né? Então, o queijo do Gi, feito somente com leite da raça Gi, que é uma raça que eu crio. E o Cancrege, que é outra marca de queijo, feito só com leite da raça Guzerá. Cancrege é o nome do Guzerá lá na Índia, tá? Tem diferença do teu? E tem diferença. Tudo dá diferença no queijo artesanal. Tudo. O leite, tudo que você fizer, a mudança da pastagem, tudo está envolvido nisso que a gente chama do terroir, entendeu? Trabalhar com leite cru é avançar uma onça ali, vamos dizer assim. Então, essa é a função do bom queijo, é entender o negócio. Tem dia que você tem um pouco mais de quadro, tem dia que você tem que diminuir o quadro, né? Isso é lá com a ministra lá, um dos eventos que o queijo roda, queijaria. Meu pai soltou essa aí numa entrevista bem legal também. O queijo é vivo, a gente só dá a ele o tempo para se expressar. Olha que básico que é isso aí, certo? O queijo é vivo, a gente só dá a ele o tempo para se expressar. É igual uma criança, né? Então você cuida do início, com o tempo ele vai te mostrar para que lado que ele vai. E do lado que ele for, vocês criam uma marca para ele, põe um nome. Como eu faço com criança mesmo, né? Bota um nome para cada um. Foi o que nós fizemos lá. E cria essa diferenciação. Isso aí é no negócio, na queijaria, produção. Do fresquinho, né? Que é o queijo nosso do dia a dia. Esse queijo ainda é muito produzido na minha região. Nós temos 800 produtores ainda, né, na atividade. Nós temos uma cooperativa muito forte, com uma marca do queijo muito forte, né? Isso ajuda muito também. Isso aí é o Cancrege, a medalha de prata, no Mundial de 2017. Esse é o Gi, essa foto é de lá do concurso, lá no Mundial também, em 2017, ganhou medalha de bronze. Momento
momento assim, histórico para nós. Minha mãe na porta da loja, alegre toda a vida, porque não ia receber ladrão em casa mais. Esse é o presidente do concurso mundial da França, Rodolphe Lamounier. Ele faz o concurso lá, chama Mundial do Fromage. Né? Um local importante para se reunir, não que seja. Tanto é que eu sempre participo de única vez com o queijo no concurso. Tipo, eu coloquei o queijo, ele ganhou uma medalha, eu não escrevo mais o queijo. Para mim está de bom tamanho, que o que importa não é a medalha. Pra vocês terem ideia, até hoje eu não uso a medalha nos meus queijos. Eu falei que enquanto assim, mais produtores na região lá minha tiver ganhado uma premiação, eu não uso. Até hoje vocês vão comprar o queijo, o que importa é o consumidor voltar e comprar de novo. Não é comprar porque ganhou a medalha. A medalha é importante para mim entender que eu estou no caminho de um bom queijo, certo? Exatamente. E aí um outro queijo, Madureira, que é um queijo fresco e de casca amarela. Aí, ó, de um mesmo queijo, um mix de queijo que saiu. Isso tudo, leite cru, coalho, pingo e sal. É o queijo branquinho, virou tudo isso aí, ó. E o consumidor chega lá e prova na tábua, um por um, escolhe o que ele quer e sai. Tem um queijo ali, que eu nem lembro a última vez que eu aguentei comer ele. Eu não como, mas não é para mim, é para o consumidor, você está entendendo? Está lá e está vendendo. Não é isso? Ei, Túlio. Oi. Eu queria lembrar uma coisa, quando eu comecei a fazer mussarela, sabe? As primeiras mussarelas você manda aí, experimentava na hora de fazer, né? É gostoso. Aí depois quando eu ia pra prateleira, eu deixava lá um dia, dois, aí eu ia lá e tirava uma fatia. Aí eu comia. Essa mussarela tá diferente. Eu comia outros. Não, minha mussarela não, isso aqui. Comia. Quando eu mandei pro mercado, tipo assim, no mussarela fosse, mussarela pra pizza, não sei o que. Eu disse, não, fui para o mussarela. Aí depois que a gente foi se adaptando, né? Hoje eu acho parecido com mussarela, porque eu tava comendo com pão, agora é mussarela. É isso aí. Né? Engraçado. Só tem um último videozinho que eu quero agradecer a Herculano, pessoal da FAEC, Sebrae, essa oportunidade. Eu falo que é uma oportunidade de eu escapar da roça, tá? Quando você me chama, você pode me chamar mais toda vez que quiser. Que é o único jeito de tirar a licença das vacas, tá? Tem áudio. Eu falo sempre que a gente nunca teve outra atividade, né? A vida inteira sobreviveu de fazenda. Dentro da região do Cerro, a Queijaria Nova construiu essa história nossa de fabricação de queijo. Meu bisavô fazia, meu avô fazia. Então você vê que é uma coisa assim que vem há muitos anos, né? O tudo é hoje que desde criança escondia dentro do carro. Menininho, desde 5 anos, 6 de idade, né? Ele entrava para dentro do carro, ficava caladinho até chegar aqui. Chegava aqui, por que ele está correndo lá no terreno? Eu falei, não, você tá. O dia que ele ia para buscar o queijo era o dia preferido, era o dia que eu queria ir na fazenda. Porque era o dia que ele juntava os queijos, passava na cooperativa, entregava lá a produção da semana, né? E isso aí a vida inteira, foi construindo a história da gente, né? E muito apaixonado por fazenda. Me formei em técnico agropecuário justamente para balizar tudo que eu queria, né? Juntar toda a carga histórica que eu tinha com a parte técnica que de certa forma me faltava, né? Nessa trajetória minha de romper com essa barreira, resgatar o processo da maturação, deu muito impacto nas pessoas, era difícil a aceitação. E a gente vê que avançou muito, né? Até chegar no ponto que a gente nunca imaginou chegar, ter a oportunidade de ir à França e voltar de lá com 2 premiações no Mundial aqui da França. E aí foi o ápice, foi o coroamento mesmo do que a gente sempre imaginou o queijo do Cerro. O Cerro é um lugar de raízes vivas. A história nossa, ela se mistura com o queijo, com essa tradição, com o saber fazer,
E vem tudo isso como bagagem para a gente. O selo espalhou a gente, vamos dizer assim, no Brasil aqui. E ver essas pessoas voltando para cá para resgatar a história da família dela, isso é uma conquista enorme. A gente deve tudo realmente ao que esse produto que a gente tem, que é nobre e diferenciado. Vamos convidar os palestrantes para algumas perguntas mais, né? No caso da... Não. Aí, pessoal, enquanto chega a outra palestrante, que a Luciana já está viva, a gente vai disponibilizar com os colegas aí algumas perguntas a mais, enquanto a outra colega se desloca até aqui. Quem quiser fazer alguma pergunta, o microfone está disponível. Só... Fulano, a pergunta vai para ti. Fugiu a pergunta, né? Por favor, quem fez a pergunta, pode repetir. Vou fazer ainda, eu estou aqui. Durante a sua apresentação, você falou da mudança na legislação do SIM para ser emitido o celular. Né? Quais são os requisitos que o município tem que fazer? Que eu vi lá a lei, mas é via decreto, ajuda a gente a atualizar a lei. Qual é o artifício que o município toma a partir de agora com essa mudança? Entendi. O SIM, ele precisa estar ativo, redondinho funcionando. E a lei, os critérios que ele vai usar, vai ser a lei do CENUAT, que já existe. Ele só mudou que agora, além do CIF e do CIE, o município também tem competência para emitir. Mas a lei que rege é a do CENUAT. No nosso caso é via consórcio público. Então, eles são direitos deles. Qual é a sua região? Interior do Pernambuco, Sertão Guarani. Para ser mais específico, minha cidade é Bodocó. Sim. Aí acho que é o quarto maior produtor dele. Você já possui SIM. Você já tem competência para emitir o seu celular. Basta que você tenha o seu rebanho certificado ou controlado. Né? Essa parte de zoonose e de certificação, os nossos amigos da ADAG que já chegaram vão poder complementar na explanação dele. Pode ser, Amorim? Na hora, tranquilo. Já pode complementar a resposta para o agente do Bodocó? Na hora a gente conversa. Obrigado. Beleza. Mais alguma pergunta, gente, para mim? Eu vou só passar aqui a outra pergunta para o Lu e depois a gente já vai com o outro palestrante. Aí no final a gente faz uma mesa. Túlio, a gente sabe da luta de vocês. Eu sabia que só da Serra da Canastra que tinha sido regulamentada através do IFAM, né, através da regulamentação pelo patrimônio histórico material. Mas o selo também foi assim, que foi uma luta dificultada. Hoje, com essas novas leis do celular, até a lei do queijo, a gente sabe que o caminho seria mais curto. Teoricamente, é para se conseguir a regulamentação do nosso artesanal. O seu estado, outras regiões já estão sendo beneficiadas por essas novas leis federais, estão encurtando o caminho para conseguir, eu sei que Santa Catarina, né, de Minas Gerais, para servir de exemplo para a gente, porque aqui o nosso estado era muito menos industrializado do que Minas Gerais, do que São Paulo. E a gente vê hoje São Paulo aderindo ao artesanal, retroagindo, deixando de ser tanto industrial para o artesanal, e nós que somos muito artesanal,
não progredimos nessa regulamentação. Então, o Cerro foi a primeira cidade, foi lá que surgiu o movimento para fazer a questão da regularização via a pesquisa da professora Célia, utilizando a questão da tradição. Então, o primeiro patrimônio imaterial do Estado de Minas foi na cidade do Cerro. E também foi o primeiro nacional. Tá? Então, o movimento surgiu lá. A Canastra acompanhou o trabalho que nós já tínhamos feito. Tá? Só para saber. E aí o seguinte, hoje, o que a Lana falou, tem vários enquadramentos, né? Eu acho que tem uma turma já mais avançada que tem uma linha de inspeção, né? Mais industrial, tem uma outra no meio que ainda precisa se saber para que lado ele vai, né? Porque no final vai dar isso. No final a turma no final exatamente. E tem o caso do senhor, pelo que eu vejo, né? Eu acho que é o artesanal mesmo. Esse, eu acho que o caminho dele, eu acho não, a gente fez a lei, a construção do SIM como libertadora para esse tipo de caso. Então, essa nova lei dos queijos artesanais, que ela sai fora do SIM artesanal e vira queijos artesanais, é para atender queijo de tradição. Então, assim, o queijo coalho, né, na sua origem, é um queijo tradicional. Né? Tem reconhecimento do Estado como patrimônio, tem como tradicional? Então, desse caminho já é o básico, que é queijo de tradição. Daí, eu acho que tem que só esperar avançar mais um pouco, porque a coisa está muito recente, para saber o que o SIM vai organizar daqui agora para frente, junto ou com o Estado ou direto com o mapa, para poder regulamentar o caso do senhor, por exemplo. Lógico, o senhor vai ter que fazer adequações, isso aí sem dúvida, mas o caminho é o SIM. Tá? Ele vai libertar para o Brasil inteiro. Queria agradecer a Herculano e ao Túlio e uma salva de palmas para o E agora eu queria convidar o doutor Amorim, lá da DAC, juntamente com a doutora Gleicione, que vai conduzir a próxima palestra. Eu vou passar para você, Amorim, você for mediador. Aí você já faz a apresentação e já chama aí a doutora Gleicione. Pode ficar à vontade.